no exercício 2 está pedindo para calcular o valor aproximado das derivadas, olhando somente pelo gráfico da função f. Então, novamente lembrando, a derivada da função num ponto A é calculado como sendo a tangente do ângulo θ, onde o ângulo θ, se eu tenho um gráfico, aqui nós temos o ponto A, pego a reta tangente a esse ponto A, nós vamos ter aqui um ângulo de inclinação da reta, que é o ângulo θ, então tangente de θ nos dá a derivada da função nesse ponto A. Então a ideia vai ser essa. Então no item A, estamos querendo calcular a derivada da função no ponto 0. Então no ponto 0, se aumentarmos aqui o gráfico, nós temos aqui o ponto 1, um, dois, 3, o gráfico. Vou fazer um esboço. Dele somente nessa região. Então, queremos calcular a derivada nesse ponto 0, ou seja, se eu passo aqui uma reta tangente nesse ponto 0, temos aqui um ângulo alfa, podemos pensar que essa altura do triângulo retângulo vale 3 e a base vale 1. Então, calculando tangente de alfa, é cateto oposto, 3 dividido por 1, isso nos dá 3. Mas o ângulo que nós queremos é o ângulo de inclinação da reta, θ. Ele parte do eixo x até a reta, não é esse ângulo alfa. Tangente de θ é tangente de 180 graus menos alfa. Isto é a mesma coisa que menos tangente de alfa, e isso vai nos dar menos, tangente de alfa é 3, então vai ficar menos 3. Então, a derivada da função no ponto 0 é aproximadamente menos 3. No item B, a derivada da função no ponto 1. No ponto 1, o gráfico da função ele está fazendo um bico, ou seja, a reta tangente ela é paralela ao eixo x, que nos dá um ângulo de 0 com o eixo x. Então, tangente de 0 é 0, ou seja, que é igual à derivada da função no ponto 1. Então, a derivada da função no ponto 1 é aproximadamente 0. No ponto 2, a derivada no ponto 2 nós temos aqui ponto 2, então queremos calcular a derivada mas aproximadamente neste valor. Então, podemos pensar que a derivada vai ser, vamos fazer aqui no caso eu estou aumentando somente esses dois quadrados, então nós temos aqui este valor, onde o gráfico corta, que seria este. Então, a reta tangente
podemos pensar que esse valor é de 1,5, ou seja, 1, que é a altura do quadrado, mais a metade do próximo quadrado. Então, com a reta tangente, vamos supor que a reta tangente passe exatamente no ponto 1. Então, nós temos aqui um ângulo θ, e tangente de θ é cateto oposto dividido por cateto adjacente, 1, o que nos dá aproximadamente 1,5. Então, a derivada no ponto 2 é aproximadamente 1,5. No item D, a derivada no ponto 3. Então, a derivada no ponto 3, nós temos aqui 3. Então, nós vamos considerar agora estes dois quadrados. Então, se eu aumento eles aqui, podemos pensar que o gráfico está fazendo esta curva. Então, eu pego a reta tangente nesse ponto, calculo o ângulo θ, aqui vale 1, que é exatamente o comprimento do lado do quadrado, e a altura, no caso, vale 2. Então, tangente de θ é cateto oposto dividido por cateto adjacente. 2 dividido por 1 é 2. Então, a derivada no ponto 3 é aproximadamente 2. No item E, a derivada no ponto 4 vai ser, no ponto 4, novamente, o gráfico forma um bico. Então, nós temos aqui a reta tangente no ponto 4, ela é paralela ao eixo x, o que forma um ângulo zero com o eixo x. Então, tangente de 0 é 0, ou seja, a derivada no ponto 4, podemos dizer que vale 0. E no item F, a derivada no ponto 5, ela vai ser, aqui no caso é 4, este ponto vale 5. No ponto 5, ela é um pouco acima do quadrado de lado 1. Então, considerando novamente este quadrado e esse, nós temos, pelo gráfico, este formato. Então, se eu considero a reta tangente ao gráfico neste ponto, que no caso é o ponto 5, calculo tangente deste ângulo, podemos pensar que aqui vale 1 mais 0,2, 1,2, e aqui no caso é o lado do quadrado, que vale 1. Então, tangente desse ângulo alfa é cateto adjacente, ou melhor, cateto oposto, 1,2 dividido por 1, isso nos dá 1,2. O ângulo de inclinação da reta é esse, então tangente de θ é a mesma coisa que tangente de 180 menos alfa,
isso é menos tangente de alfa, e isso vai nos dar menos tangente de alfa é 1,2, então nós temos aproximadamente menos 1,2, que é a derivada da função no ponto 5. Então nós temos aqui todos os valores da derivada. Podemos fazer o gráfico. No ponto 3, ou melhor, no ponto 0, vale menos 3. No ponto 1 é 0. No ponto 2 é aproximadamente 1,5. No ponto 3 é aproximadamente 2. No ponto 4, aproximadamente 0. E no ponto 5, menos 1,2. Então, vou fazer o gráfico da derivada. Nós temos aqui um esboço do gráfico da derivada que satisfaz as condições do gráfico da função f. Entre 0 e 1, o gráfico está caindo, então o seu coeficiente angular ele está tendendo a 0. O coeficiente angular da reta tangente nesses valores está se aproximando de 0 pela esquerda, ou seja, a tangente desse valor ela está tendendo a 0, está tendendo a 0, e exatamente no ponto 1, onde forma o bico, corta o eixo x, que tem que valer 0. Em seguida, de 1 até 2, o gráfico começa a crescer, então o ângulo de inclinação das retas que eu vou tomando a partir do ponto 1 até o ponto 2 vão crescendo, ou seja, tangente de ângulos cada vez maiores entre 0 e π sobre 2 tem a tendência de crescer, então a tangente desses ângulos ficam cada vez maiores. No ponto 2 vale aproximadamente 1,5, vai crescendo. A partir do ponto 3, os ângulos de inclinação das retas vão caindo, então a tangente vai diminuindo até chegar no ponto 4, que vale 0, e do ponto 4 em diante passa a ser um valor negativo.